Olá, queridos ouvintes da Rádio Divulgar.net. Está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 111, com o tema Granjeai Amigos. Eu sou Ana Paula Souza e farei o estudo com vocês. Também vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça. Jesus, Lucas, capítulo 16, versículo 9. Se o homem conseguisse, desde a experiência humana, devassar o pretérito profundo, chegaria mais rapidamente à conclusão de que todas as possibilidades que o felicitam, em conhecimento e saúde, provêm da bondade divina e de que a maioria dos recursos materiais à disposição de seus caprichos procede da injustiça. Não nos cabe particularizar, e sim deduzir que as concepções do direito humano se originaram da influência divina. Porque, quanto a nós outros, somos compelidos a reconhecer nossa vagarosa evolução individual do egoísmo feroz para o amor universalista, da iniquidade para a justiça real. Bastará recordar, nesse sentido, que quase todos os estados terrestres se levantaram há séculos sobre conquistas cruéis. Com exceções, os homens têm sido servos dissipadores, que no momento do ajuste não se mostram à altura da mordomia. Eis porque Jesus nos legou a parábola do empregado infiel, convidando-nos à fraternidade sincera para que, através dela, encontremos o caminho da reabilitação. O mestre aconselhou-nos a granjear amigos, isto é, a dilatar os círculos de simpatias em que nos sintamos cada vez mais intensivamente amparados pelo espírito de cooperação e pelos valores intercessórios. Se o nosso passado espiritual é sombrio e doloroso, busquemos simplificá-lo, adquirindo dedicações verdadeiras que nos auxiliem através da subida áspera da redenção. Se não temos hoje determinadas ligações com as riquezas da injustiça, tivemos-las ontem. E faz-se imprescindível aproveitar o tempo para o nosso reajustamento individual perante a justiça divina. A passagem evangélica que Emmanuel nos traz e nos explica refere-se à parábola do administrador infiel. Lucas nos fala no capítulo 16, que é o relato de um homem rico que possuía um administrador. E esse administrador, ele começou a usurpá-lo, né? Percebeu que ele não era um bom administrador. Então, ele ameaçou o administrador de demissão, ia demiti-lo da sua posição. Então, o administrador, com medo, né, dessa situação, do que ia ser dele, ele chama os seus devedores, os devedores do patrão, né, do seu senhor, e diminui o valor de suas dívidas, com o objetivo de conquistar a amizade deles, né, todos saíram satisfeitos porque diminuiu o valor das suas dívidas, mas ele pensou em garantir o futuro dele, né, caso viesse a lhe faltar alguma coisa, que eles receberiam em suas casas e o ajudariam se fosse necessário. Jesus nos fala nessa parábola, né, que nós devemos ser como o administrador inteiro, né, no sentido de angariar amigos. Ele não, em momento algum, ele está estimulando o suborno, a desonestidade, a usurpação. Não, ele se refere à questão do angariar amigos através da injustiça das riquezas, né? Mas o que é essa riqueza injusta, né? Nada mais são do que os bens materiais, que são angariados na terra, né, durante muito tempo. A gente sabe que a origem das riquezas, elas podem vir de diversas
maneiras. Então, se refere nesse sentido de que essas riquezas de origem injusta, ou seja, aquelas que foram acumuladas em detrimento dos menos favorecidos, devem ser usadas com sabedoria e generosidade, a fim de um bem maior, usá-las de forma a ajudar o próximo. Então, se a gente for avaliar e devassar assim, os véus das diversas existências, ou mesmo olhando para o nosso passado, o passado da humanidade, nós vamos perceber que muitas dessas riquezas, elas foram construídas a custo de muitos. Porque nós somos crias desse passado, de iniquidade, de guerra. Historicamente, sempre houve essas disputas cruéis para a conquista de poder. Então, Jesus se refere à riqueza das injustiças justamente nesse sentido, das riquezas do mundo. Muitas das vezes foram acumuladas dessa forma, através de usurpação, através à custa de muitos outros desfavorecidos, no caso, né, e acabaram sendo transferidos para seus descendentes ao longo das gerações. Por isso, granjear amigos com as riquezas da injustiça, como Jesus diz, é um convite à fraternidade, amparados pelo espírito de cooperação, para que a gente utilize as riquezas que, porventura, nós tenhamos acesso, a fim de aumentar o nosso círculo de amigos, simpatias, como? Fazendo bom uso dos bens materiais, né? Não no sentido de utilizar um status social para chamar a atenção de alguém, mas sim utilizar o recurso que eu tiver à disposição para ajudar a sociedade de uma forma geral, e assim a gente conquista a simpatia de todos aqueles que são beneficiados. Né? Então, esse trecho do Evangelho refere-se muito à questão das riquezas. Né? E o Evangelho do Espiritismo, ele traz um capítulo específico que fala sobre a origem das riquezas, né, do bom uso da riqueza, que é o capítulo 16, intitulado Não se pode servir a Deus e a mamão. Então, ele trata justamente das dificuldades que o rico enfrenta diante dessa prova. Muitas das vezes a gente sabe que essas riquezas, elas têm origens familiares e muitas pessoas, às vezes, não sabem lidar com a riqueza. É uma prova, não deixa de ser uma prova, e uma prova muito difícil. Por quê? Porque existe o apego aos bens materiais, né? O Evangelho nos instrui que esse é o maior problema. Né? Esse apego, não conseguir se desvencilhar e abdicar das nossas regalias em prol do próximo, né? O que acaba nos tornando egoístas, orgulhosos. Então, é uma prova difícil. Seria maravilhoso, né, se todos vivêssemos, se nós vivêssemos em uma sociedade onde não houvesse fome, por exemplo, onde todas as pessoas tivessem pelo menos o mínimo para viver decentemente, dignamente. E aqui eu não estou me referindo à igualdade de renda, né? Até porque seria humanamente impossível, diante das diversas aptidões, a diversidade de aptidões, de recursos, de caracteres individuais que cada um possui, e mesmo que houvesse, por exemplo, até o próprio Evangelho fala, se houvesse, se repartíssemos todas as rendas de forma igual com todo mundo, em pouco tempo esse equilíbrio não seria possível, não ia continuar esse equilíbrio, não seria possível. Por quê? Porque cada indivíduo possui suas aptidões, alguns não conseguem lidar com os bens, né,
gastariam tudo de uma vez. Não existe esse equilíbrio seria desfeito porque há diversidade de aptidões, alguns são mais inteligentes, outros são mais ativos, outros são mais previdentes. Então, assim, não haveria um equilíbrio constante, né? Em algum momento voltaríamos a ter essas diferenças de posses, de rendas. Então, há uma razão para que Deus permita também essa concentração de renda em certos pontos, né? E diante das bênçãos da reencarnação, nós percebemos, né, que Deus também permite que nós passemos por diversas posições sociais, às vezes vindo com muito, outras vezes vindo com pouco, para que através dessas experiências, dessas vivências, a gente perceba também a necessidade de auxiliar e de se colocar no lugar do outro, né? Ajudando aqueles que nos servem. Então, a todo momento, nós somos testados, mas também nós somos amparados pela espiritualidade, que se nós cumprirmos realmente o que foi que nos comprometemos antes de encarnar, quando temos os bens materiais, nós estivermos em sintonia com as mesmas vibrações de harmonia, de querer ajudar, de querer o bem, né? Nós vamos ser amparados pela espiritualidade. E além das experiências vividas nessas várias situações sociais, há essa influência divina que nos inspira, que nos ajuda a nos sustentar diante das dificuldades e nos ajudando quando o orgulho quer se manifestar, né? Então, como nos fala Emmanuel, se não houvesse essa intervenção divina, nós estaríamos ainda muito mais atrasados em relação aos direitos humanos. Isso porque não é fácil ainda deixar o orgulho, o egoísmo de lado e se perceber igual, né? Perceber que todos nós somos iguais perante o Pai, né? Nós ainda nos julgamos melhor por nós termos algo, por termos um lar, por termos uma família, ou qualquer outra coisa. Nós temos que refletir que não há essa diferença, somos iguais perante Deus. Claro que existem oportunidades diferentes de acordo com as necessidades de cada um, mas em essência somos iguais. Então, ainda estamos longe dessa empatia de nos colocarmos no lugar do outro, que o outro também teria condições de ter os recursos que eu tenho, que o outro precisa ter uma vida digna, assim como eu tenho. Então, cabe a nós lutarmos para fazer essa mudança social, iniciando aonde? Em nós mesmos, né? Diante da nossa percepção de mundo e estendendo para a sociedade. Então, colocar esses recursos que nós recebemos, não só em nosso benefício, mas e dos meus que estão ao meu redor, mas também estendê-los para aqueles que necessitam, com compaixão, com carinho, e principalmente com responsabilidade. Afinal de contas, quando nós estamos em uma situação mais confortável, nós também nos comprometemos com aqueles que estão ao nosso redor, né? E basta ter um olhar mais atento para a gente ver o quanto ainda é necessário fazer, o quanto ainda há o que fazer diante da sociedade. Então, assim, em suma, o Cristo nos traz nesse pequeno trecho dessa parábola, e Emmanuel vem nos esclarecer, que a gente tenha a mesma vontade de angariar amigos, de obter a simpatia, assim como aquele administrador infiel teve, né? Ele utilizou dos recursos que ele tinha naquele momento para angariar amigos para que ele tivesse uma recompensa ainda aqui na Terra, né? Que ele não passasse por dificuldades, né? Ele queria o troco na mesma moeda, mas de qualquer forma ele angariou aquelas pessoas, a simpatia daquelas pessoas, e se fosse necessário, seria recebido em suas casas.
E nós devemos buscar conquistar essas simpatias, não pensando na retribuição material aqui, mas na forma de, mas como retribuição, ter a formação dos verdadeiros elos familiares, espirituais, que perpassam, que transcendem essa vida, e que depois de conquistados, né, nos acompanharão por toda a eternidade, e assim aumentando a cada dia a nossa família universal. Né? Esse é o principal objetivo, né? É o aumento desses elos espirituais e dessa família, que o Cristo tanto quer que nós formemos, né? Então, essa é a nossa contribuição, foi nossa contribuição para divulgar.net, e muita paz a todos.